Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou estar contando pra vocês sobre umas palavras essenciais para vocês conseguirem se comunicar em inglês. Então fica ligado aqui nesse vídeo, mas antes de eu começar o conteúdo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição, então não esquece de entrar nos links e conhecer a gente melhor também. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre as WH words, que são palavras começadas aí por W e H, e várias delas vocês com certeza já viram, mas às vezes ficam na dúvida de como usar, o que exatamente elas significam, então hoje a gente vai resolver esse problema. Como eu falei com vocês, saber essas palavras e saber em qual estrutura você consegue inserir essas palavras é essencial para que você obtenha informações básicas em inglês, como a localização de algum lugar onde você precisa ir, ou o que é uma coisa que alguém te disse e você não entendeu, que horas um certo evento começa, informações que realmente são muito importantes. E hoje a gente vai aproveitar e ver alguns exemplos dessas WH words com o verbo to be, ou seja, já vou inserir elas em algumas frases com o verbo to be que a gente já conhece bem. Se você ainda não tá expert aí no verbo to be, eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre o tão famoso verbo to be, então se você ainda não viu esses vídeos, assiste lá também que vai ser muito importante pra você. Bom, começando aí pela estrutura dessas perguntas, como eu já tinha mostrado pra vocês lá nos vídeos que eu fiz sobre o verbo to be, quando a gente quer fazer uma pergunta utilizando o verbo to be, a gente faz uma inversão. Ou seja, numa frase afirmativa, a gente vai ter primeiro o sujeito, depois o verbo to be, e numa pergunta a gente vai fazer uma inversão desses elementos. Então ela vai começar com o verbo to be e depois a gente vai ter o sujeito. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho a frase she is busy, que significa ela é ocupada, a gente tem aqui o she, né, que é o sujeito, a pessoa da frase, que é ela. Logo depois a gente tem o verbo to be, que é o is. Então a gente tem she is. Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou inverter esses dois elementos. Então, em vez de falar she is busy, eu vou ter is she busy? Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Are you ready? Is she tired? Are they together? E aí vocês podem reparar que todas essas perguntas que eu fiz pra vocês aqui podem ser respondidas com sim ou não. Se você me pergunta, are you ready? Eu posso dizer, yes, I am. Ou eu posso dizer, no, I'm not. Ou simplesmente, yes ou no. E aí, como que a gente vai fazer uma pergunta que não seja de sim ou não? E é aí que vão entrar as WH words pra gente poder fazer essas perguntas que vão além do sim ou não. Começando aí pela palavra what, que é uma WH word. Traduzindo what seria o nosso o que. E aí, como que a gente vai construir uma frase utilizando o what, né, que é uma WH word? A gente vai colocar essas palavras lá no começo da frase, antes mesmo do verbo to be. Então, por exemplo, a frase what is this? What is this? A gente tem what, né, a WH word no começo da frase, e depois a gente tem a palavra is. Então, what is this? Essa frase que significa o que é isso. Já, inclusive, uma frase maravilhosa de vocês anotarem, porque quando a gente está num país com uma língua diferente da nossa, o que mais acontece é a gente não entender alguma coisa ou não conhecer alguma coisa. Então, a estrutura what is this, excelente, guardem essa estrutura. E a gente vai usar exatamente essa mesma estrutura que eu mostrei para vocês, colocando a WH word antes do verbo to be, com todas as outras palavras dessa categoria. Então vamos ver mais algumas WH words agora. A gente viu que o what é o nosso o que. Então agora a gente vai ver a palavra when, que é o nosso quando. Ou seja, a palavra que a gente vai usar para perguntar sobre tempo. Por exemplo, when is your birthday? When is your birthday? When is the concert? When is the concert? When is the trip? When is the trip? Where? Where vai ser a palavra que a gente vai usar para perguntar sobre lugar. Quando a gente está viajando, essa aqui é essencial para a gente saber onde que ficam as coisas que a gente quer visitar. Então, seria equivalente ao nosso onde. Por exemplo, where is the car? Where is the car? Where is the hotel? Where is the hotel? Where is the airport? Where is the airport? Where are my keys? Where are my keys? Agora a gente tem a palavra who, que é usada para perguntar sobre pessoas. Seria o nosso quem. Então, por exemplo, who is he? Who is he? Who is she?
Who is she? Who is the doctor? Who is the doctor? Who is in charge? Who is in charge? E a última WH word que eu vou trazer nesse vídeo aqui, porque existem mais palavras nessa categoria que eu vou trazer num outro vídeo, vai ser a palavra why. Why, que é o nosso porquê. Então, por exemplo, why are we here? Why are we here? Why is she sad? Why is she sad? Why is he mad? Why is he mad? Why are you tired? Why are you tired? Depois comenta aqui embaixo se vocês já conheciam essas palavras e se sintam à vontade para escrever mais alguns exemplos de perguntas utilizando as WH words que a gente viu aqui nesse vídeo nos comentários para que outras pessoas possam aprender mais aí com outros exemplos. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixar o like de vocês aqui embaixo. Lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, então espero vocês por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.